Olá pessoal, tudo bom? Que Deus abençoe a todos. Nesse momento eu quero trazer algo para vocês, um assunto interessante. Eu estarei falando hoje sobre a questão de se o cristão deve congregar. E esse tipo de pregação, tem se disseminado muito nas redes sociais, onde tem desviado muitos cristãos genuínos, pessoas que realmente são pessoas de Deus, mas acabaram deixando-se levar por essas teorias, essas teorias antibíblicas. Vamos ler aqui Hebreus, para a gente começar, vamos ler Hebreus 25, diz assim: não deixamos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais que agora que vocês vê que o dia se aproxima. Então, eu vou falar em bases bíblicas, não vou forçar texto, não vou tentar trazer uma interpretação de acordo com a minha forma de pensar, mas eu vou trazer a interpretação de acordo com que a Bíblia ensina, tá bom? Hebreus capítulo 10, ele diz o seguinte: não deixamos de nos congregar. Pronto, para já matar a charada aqui, é um mandamento da Bíblia de não deixar de congregar. E ele fala como é costume de alguns. O problema é que essa questão de não congregar, essa é uma questão que já vem há muito tempo, desde os tempos dos primórdios, desde o início da igreja primitiva. Então o autor aos Hebreus, ele escreve à igreja, aos judeus da época, que não deixamos de congregar, como é costume de alguns, E muitas pessoas estão se perdendo por dar ouvido a essas pessoas que realmente não seguem a verdade do Evangelho. Que nós possamos fazer admoestações, incentivando esses irmãos, encorajando, porque o dia está se aproximando. Então nós estamos vivendo tempos difíceis na vida da igreja, onde a igreja tem sido bombardeada pelo evangelho gnóstico, aonde se tem pregado que o cristão não deve ir ao templo. No evangelho de Mateus, alguns críticos gostam de ler Mateus capítulo 6, do versículo 6, onde Jesus diz: mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto, e o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Então, alguns críticos, eles gostam de usar esse versículo aqui para distorcer, para dizer que você não precisa ir a um templo, que você pode orar sozinho. Claro, isso aqui, mostra, esse versículo aqui, ele mostra a oração individual. Ou seja, a oração individual é aquela oração que eu posso orar quando eu estou na minha casa, no meu trabalho, eu posso separar um lugar, posso orar. Esse tipo de oração, claro que Deus escuta esse tipo de oração. Não é verdade? Essa oração feita em nome de Jesus, claro que Deus vai ouvir, não tenho dúvida. Então, mas esse tipo de oração é oração individual. Então, nós entendemos que há dois tipos de oração: a oração individual e a oração coletiva, que a Bíblia base para a oração coletiva é aquela oração que você faz junto com os irmãos, com a igreja, não é verdade? A Bíblia, ela fala que nós não devemos deixar de congregar. Claro que a Bíblia vai nos dizer, a Bíblia não diz o lugar fixo para você se reunir, mas quando a igreja, que são pessoas, que a igreja são pessoas, que a palavra igreja vem do grego eclésia, quer dizer assembleia dos que foram chamados à parte ou tirados para fora, ou seja, aqueles que foram tirados do mundo, para que coletivamente se tornasse o corpo de Cristo aqui na terra. Então a Bíblia ela dá essa base, sim, realmente ela dá essa base.
Mas a questão de você frequentar um templo ou não frequentar, há uma grande diferença, porque a Bíblia ela manda que você não deixe de congregar. Não importa se você vai congregar em um templo. Então, muitos críticos, né, eles falam essas coisas, né, que não devemos frequentar nenhum templo. Desculpa a minha expressão, isso é burrice da pessoa não compreender a palavra de Deus. Porque você pode receber um tipo de graça, né, orando individualmente, mas há uma graça especial que é a graça coletiva. Lá em Atos, capítulo 2, versículo do 44, diz assim que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Se você ler o texto todo, a gente observamos que isso aqui foi no início da igreja, lá em Jerusalém, quando Pedro pregou o evangelho, muitos creram, né? Todos ali que estavam reunidos em Jerusalém, abraçaram a fé em Jesus Cristo. O 42 diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Mas o versículo que eu quero enfatizar aqui é o 44, que diz que todos que criam estavam juntos. Então essa é uma característica da igreja de Jesus, que ela se reúne. Pode ser em um templo. A gente tem a consciência que a igreja não é um edifício, não é uma catedral, não é uma casa. A igreja somos nós. Mas a Bíblia, ela dá base na questão de congregar. Não importa se é um templo. O importante é que todos estejam juntos ali, que todos possam estar num lugar aconchegado, confortável. Não é? Então seria muita idiotice de alguns críticos dizer que não, não precisa você se reunir na igreja, em templo, você não precisa estar com outras pessoas, você pode ficar em casa. A gente tem muitos aí nas redes sociais que estão pregando esse tipo de evangelho gnóstico, e muitos crentes que não conhecem as escrituras aprofundadamente estão caindo nessa lábia. E por detrás disso aí é o diabo tentando dividir a igreja de Jesus, tentando espalhar os membros do corpo de Cristo. Porque a igreja, eu entendo por igreja, que a igreja é de Jesus, criado pelo homem. A igreja é algo que surgiu no coração de Deus. Porque a primeira referência sobre a igreja, nós observamos lá em Mateus 16, quando Jesus fala para Pedro, né, que sobre a pedra que era Cristo, que é Cristo, ele edificará a igreja dele. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Então o diabo ele tem se levantado, né, tem usado muitos nas redes sociais, pessoas que têm o espírito do anticristo, apóstolas da fé, pessoas que são frustradas, pessoas que não querem se submeter a nenhuma liderança e tem pregado esse tipo de evangelho gnóstico. Mas a Bíblia aqui nos dá base que todos que criam estavam juntos. Então, no momento que você se torna um cristão individual, sem querer se reunir com uma igreja, com outros filhos de Deus, sem estar debaixo de uma liderança, você está totalmente fora do padrão bíblico, do princípio bíblico. Pode, mas pastor, eu me reúno numa denominação, e a Bíblia é contra as denominações. Cara, a denominação, claro que você não vai encontrar nenhuma denominação na Bíblia. Claro que as denominações surgiram lá para o século XVI, após a Reforma Protestante, onde surgiu muitos grupos, né, denominacionais. Claro, mas é aquela questão, você não pode estar em uma denominação se ela prega heresia. Se ela prega heresia, claro que você tem que sair daquela denominação.
Porque tem muitos grupos denominacionais que realmente são heréticos mesmo. E realmente tem pastores que são charlatão mesmo. Mas eu vou generalizar todos os pastores, achar que todo pastor é ladrão, que todo pastor quer se aproveitar, que todo pastor é bandido. Gente, nós devemos tomar muito cuidado com o que anda pregando aí. Porque a igreja ela é de Jesus. E o princípio básico é de não deixarmos de congregar. Isso é bíblico. Se tem alguém pregando esse tipo de evangelho, que seja anátema. Gente, isso não é a verdade do evangelho. Que você, meu irmão em Cristo, você possa guardar essas palavras no seu coração. Examine a Bíblia. Agora examine a Bíblia com texto e contexto. A palavra fique no coração de vocês. E que Deus abençoe. E que você possa compartilhar esse vídeo. E que você possa, em nome de Jesus, se inscrever no meu canal, tá bom? Deus abençoe e o meu abraço.